Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Feliz 2017 para todos e vamos aos novos temas deste ano. Hoje vamos falar de criogenia. Roda a vinheta. Hoje vamos fazer um vídeo que é um dos mais esperados do nosso canal. Vamos falar sobre a criogenia. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, a ideia de viver para sempre acaba permeando a ideia de muitas pessoas. Já imaginou você não morrer nunca? E viver décadas e décadas sem se preocupar em envelhecer? Essa é uma das tecnologias que já está sendo estudadas há muito tempo. E já existe inclusive corpos que estão sendo congelados para que no futuro não muito distante sejam ressuscitados. Mas será que isso é possível? É isso que nós vamos ver agora. Bom, essa é uma das ideias que há muito tempo já vem dominando a mente de muitos cientistas. Muitos acreditam que a sobrevivência humana pode ser alcançada através do congelamento. Bom, a criogenia é a ciência que estuda o congelamento de materiais biológicos com o intuito principal de gerar vida. Ou seja, como se fosse uma mumificação do futuro. Bom, você pode até se assustar, mas existem muitos laboratórios que estão em franca expansão e alguns governos inclusive dão uma permissão para fazer experimentos com animais congelados. Porém, existem muitas teorias totalmente infundáveis que precisam ser solucionadas. Bom, vamos para o primeiro tópico, a história da criogenia. Bom, essa ideia surgiu na década de 60, quando um cientista começou a fazer algumas pesquisas sobre o congelamento de humanos. Robert Stinger foi o criador do instituto que visitamos. Robert, professor de física, morreu em julho do ano passado e também está congelado. O filho dele, David, já manifestou o mesmo desejo. Ele diz que tem um seguro de vida para cobrir os gastos, que podem chegar a R$200 mil. O pai de David morreu acreditando que um dia será reavivado. Mas em que ano? David não faz previsões sobre quando tudo será possível. Argumenta apenas que o mundo já errou bastante quando subestimou a capacidade dos cientistas. E lembra ainda a crença do pai na teoria da vida sem fim. Ele dizia que a atual geração de seres humanos seria uma das últimas a conhecer a morte. O que acabou gerando uma grande revolução e muitas ideias inovadoras com essa técnica. Bom, para quem não sabe, a primeira pessoa congelada foi no ano de 1967, o Sr. James Bedford. As primeiras empresas a congelar seres humanos começaram a operar na década de 60. James Bedford foi um professor de psicologia que morreu de câncer. Antes disso, e de olho no futuro, ele respondeu a um anúncio de jornal, um anúncio de congelamento grátis. James aceitou ser a primeira pessoa congelada depois da morte. James queria viver para sempre. Em seus momentos finais, uma equipe médica embalou o corpo dele em gelo. O processo levou 8 horas. Esta cápsula abrigou o corpo de James por 2 décadas. Quando ela começou a falhar, o corpo foi transferido para outra cápsula. 41 anos depois, James continua congelado. E sua câmera vem sendo preenchida com nitrogênio líquido até hoje. Porém, devido à falta de tecnologia na época, muitos procedimentos acabaram ficando descartáveis. Então, na década de 90, quando teve um grande boom tecnológico, com a invenção da vitrificação, bom, basicamente, antes de ser totalmente congelado, o corpo humano recebia uma série de injeções que fazia com que alguns cristais que formariam dentro do nosso corpo não destruíssem as nossas células. Então, algumas injeções químicas acabaram reduzindo o dano celular. Bom, quando o Dr. Hettinger morreu no ano de 2011,
até o seu corpo foi devidamente congelado. Esse instituto ele se encontra em Detroit, nos Estados Unidos, que é o Instituto Criônico de Detroit. E até hoje, cerca de 200 pessoas estão congeladas. Bom, então vem a primeira pergunta: como definir o que é criogenia e qual a sua origem? Bom, como eu expliquei anteriormente, essa é a prática de você preservar corpos durante o tempo, através de temperaturas extremamente baixas, para que no futuro não muito distante essas pessoas possam reviver através de algumas curas de algumas doenças. Bom, a ideia principal é de que muitas pessoas que acabam morrendo por determinadas doenças, no futuro muito distante, assim que forem encontradas suas curas, elas possam ressuscitar. Pessoas congeladas que acordam são comuns em alguns dos maiores clássicos da ficção científica. Só relaxa e deixa sua mente ficar vazia. A técnica de congelar corpos tem um nome: criogenia. Filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, 2001, Uma Odisseia no Espaço, O Planeta dos Macacos já abordaram o tema. Uma pessoa congelada nesse estado, ela é considerada como em estado de suspensão criônica, onde todas as suas células estão em hibernação. Bom, para quem não sabe, existem alguns relatos médicos de muitas pessoas que acabaram ficando congeladas e acabaram retornando à vida. Muitas pessoas que foram registradas que caíram em lagos congelados e posteriormente retornaram à vida. Um fato incrível é que muitas pessoas que sobreviveram a isso, elas acabaram tendo pouca capacidade de respiração, de funcionamento mental, e acabaram reduzindo a sua capacidade do metabolismo e muitas funções cerebrais. E muitos deles não tiveram nenhuma sequela. E por incrível que pareça, o corpo humano ele tem a capacidade de se adaptar a determinadas temperaturas. Bom, a partir daí, muitos cientistas começaram a fazer experimentos com criogenia. Bom, é claro que o método que devemos aplicar é totalmente diferente, pois o tempo é muito maior e o corpo não tem a capacidade de se rejuvenescer em tão pouco tempo. Nos Estados Unidos existe um grande desafio, pois é proibido realizar a suspensão criogênica das pessoas que estão congeladas ali. Ou seja, todo mundo que está congelado ali está considerado morto. Porém, se eles realmente forem revividos no futuro, vão ter que criar novas leis para pessoas que ressuscitem da morte. Pois assim que a atividade cerebral é considerada inapta no corpo humano, é considerado como uma morte. Porém, para alguns grupos de cientistas, o que é o termo morte é quando não existe nenhuma atividade cerebral no corpo humano. E muitos cientistas acreditam que se você continuar preservando a atividade cerebral, você tem a capacidade de fazer com que essa pessoa consiga sobreviver. Isso é o termo já suficiente para trazer a pessoa de volta. Agora tem alguns temas totalmente religiosos e dogmas que acabam prejudicando isso. Bom, existem alguns fatos bem interessantes que atestam que provam que é possível você congelar embriões. No caso que existe a fertilização in vitro. Pois eles são quase sempre congelados por um tempo determinado, e quando retornam desse estado, eles estão plenamente utilizáveis e geram crianças saudáveis. Eu vou colocar uma foto aqui de como que é um depósito criogênico. Um dos desafios mais difíceis seria a revivificação. A revivificação seria a ressurreição da pessoa congelada. E um dos fatores determinantes seria a ressurreição de suas células neurais. Pois muitos acreditam que muitas coisas da memória a pessoa acabaria esquecendo. Em alguns testes feitos por alguns cientistas, ao trazer de volta algumas redes neurais, algumas acabam descongelando sem alguns danos aparentes. Porém, este tipo de experimento é feito somente em animais. Umas provas bem interessantes de testes feitos em animais conseguiram congelar e reviver alguns mamíferos. Muitos animais, inclusive, foram colocados em nitrogênio líquido e posteriormente voltaram a viver novamente. Um dos fatores que são utilizados é através de choques elétricos para estimular o sistema nervoso do animal.
Porém, é utilizado outros tipos de procedimento também, como o aquecimento especializado, a respiração artificial e os choques elétricos, para que os músculos possam ser reativados e possam ser usados normalmente. Pois quando você fica muito tempo com um determinado músculo parado, ele acaba atrofiando. O David nos explica que, além dos corpos humanos aí nas cápsulas, também existem congelados aqui animais domésticos, como pequenos cachorros e gatos. Alguns desses animais estão congelados dentro dessa câmara gelada aqui. Os donos trouxeram os animais aqui para o Instituto de Criogenia, na esperança de que um dia os bichos também possam voltar a viver. Um dos experimentos mais interessantes que foram feitos dos macacos, um deles acabou conseguindo sobreviver ao processo de vitrificação. Foram feitos também outros experimentos com animais de sangue frio, como sapos e cobras, pois eles acabam reagindo ao processo muito melhor do que animais de sangue quente. Bom, se você quer se decidir em ser congelado, primeiramente você tem que passar por um processo muito rigoroso, que seria que se inscrever na instituição que realiza esse tipo de procedimento. E por incrível que pareça, você vai ter que pagar uma taxa de $400 por ano. Além disso, você é obrigado a fazer um seguro de vida, que acaba colocando a empresa como beneficiária. Então, se você morrer, o dinheiro do seguro vai para eles. Então, existe uma taxa de $150 mil para um corpo inteiro e $50 mil para a conservação do seu cérebro. Ou seja, quando o seu coração começar a parar de bater durante o processo, uma equipe estará de prontidão para estabilizar o seu corpo e fornecer oxigênio suficiente para o seu cérebro e o seu coração apresente as condições mínimas vitais. Bom, durante o transporte até a instituição onde você ficará guardado, o seu corpo será colocado num gelo e acabará recebendo um anticoagulante, que é super potente para que o seu corpo não seque e enrijeça, como é numa morte convencional. Bom, uma vez no laboratório, o congelamento real começa. Você não é simplesmente mergulhado em nitrogênio líquido, porque as células do seu corpo iriam congelar, porque elas estão cheias de água. Ou seja, esse procedimento iria destruir todas as células do seu corpo. Por isso, a equipe retira todo o tipo de líquido do seu corpo e substitui a água por um líquido baseado em glicerol, que é chamado crioprotetor. O objetivo dele é fazer com que não forme cristais de gelo dentro do seu corpo e quebre as células. Esse processo que é chamado de vitrificação. E isso permite que o seu corpo seja emergido em temperaturas muito baixas, sem efetivamente ser congelado. Ou seja, você vai estar em um estado de animação suspensa, como se fosse uma hibernação. Assim que esse procedimento termina, aí sim você é levado a uma câmara de gelo, onde ele lentamente vai acabar diminuindo a temperatura até estabilizar nos seus 130 graus negativos. Bom, em seguida, o suposto cadáver é colocado em um container e depositado em um grande tanque, com nitrogênio líquido em uma temperatura de 196 graus negativos. E o mais incrível, os corpos eles são conservados de cabeça para baixo, para que em caso de vazamento deste líquido, o cérebro permaneça sempre protegido por este líquido. Antes de iniciar o processo de congelamento, o sangue da pessoa é extraído por meio de máquinas. No lugar, injeta-se uma substância que preenche os vasos e demais partes do corpo. O líquido tem a finalidade de conservar os tecidos, mantendo a estrutura das células. Depois da retirada do sangue, o corpo é trazido para este equipamento. É uma câmara fria. Aqui a temperatura do corpo vai ser reduzida ainda mais e lentamente, ao longo de uma semana inteira, até se atingir a temperatura de 200 graus abaixo de zero. Um dos problemas mais importantes não é simplesmente você congelar uma pessoa, mas fazer ela voltar à vida, pois ela apresenta diversos fatores que a fazem ser tão polêmica. E um desses é o aspecto de alma, religião e a vida. Bom, um dos fatores mais interessantes é que eles não conseguem fazer a reversão desse procedimento, e principalmente como reverter os danos biológicos de um corpo totalmente suspenso e congelado.
Ou seja, eles não conseguem fazer a reversão desse processo de vitrificação. Então eles depositam todo este trabalho num futuro muito próximo que alguns cientistas ou alguma equipe consiga encontrar o processo que volte as pessoas à vida. O prédio de apenas um andar, erguido com blocos de concreto, fica numa área industrial afastada. É vigiado noite e dia por câmeras de segurança. Entramos num depósito de corpos congelados, um dos poucos do mundo. É dentro desses cilindros, de cerca de 3 metros de altura, que estão os corpos. Quando se fala em laboratório de criogenia, a gente imagina algo bem diferente. Talvez parecido com o que se vê nos filmes. Mas aqui o depósito é relativamente simples, com espaço basicamente para essas cápsulas onde estão os corpos. São 16 cápsulas como esta aqui e algumas outras mais antigas de uma tecnologia usada 20, 30 anos atrás. Dentro de cada cápsula existem 6 corpos congelados e todos eles estão de cabeça para baixo. Isso tem uma explicação. Caso haja algum vazamento do nitrogênio líquido, a parte mais importante do corpo, o cérebro, está protegida aqui, na base da cápsula. Outro problema grave é a questão do dinheiro. Ou seja, muitas pessoas que não têm o poder aquisitivo para se manter ali acabam perdendo suas vidas. E quem que irá bancar com isso? A manutenção dos seus corpos durante este período? Com certeza seria a família. Por isso muitas empresas de criogenia estão criando fundos de investimento com o dinheiro dos seus clientes. Ou seja, o objetivo é tentar levantar um dinheiro para ter uma renda estável que banque todos esses custos de operação do laboratório. Outro fator interessante seria o psicológico. Agora imagine uma pessoa que estaria adormecida há cerca de 200 anos e ressuscita no futuro não muito distante. Como seria a cabeça de uma pessoa dessa? Até ela se adaptar à realidade. Principalmente a questão da adaptação cultural, social e tecnológica. Mas você já imaginou uma doença como o câncer encontrar uma cura daqui a, uns 20 anos? E a pessoa estar hibernando enquanto isso e poder ressuscitar para a cura deste câncer? Bom, infelizmente até os processos para congelamento acabam dando efeitos colaterais para uma pessoa. Agora imagine para descongelar. Bom, para quem não sabe, existem cerca de 250 pessoas congeladas em todo o mundo e estão preservadas em tubos de nitrogênio líquido. E não é somente humanos, cerca de alguns animais também. Agora você já imaginou um país que esteja com alguma população de pessoas criogênicas, congeladas, e acaba passando por uma guerra? Ou seja, já imaginou algumas delas acordando em um futuro não muito distante e não saber quem é? Ou muito menos a sua história? Os impactos psicológicos seriam devastadores. E muitos cientistas não sabem afirmar se a memória da pessoa vai ficar como antes. Ou seja, a pessoa poderia até ter uma crise de identidade. Bom, se a medicina do futuro der conta do recado, muitos corpos serão ressuscitados. E com a vantagem principal de estarem curados de algumas doenças. Porém, será que eles vão se lembrar dessas doenças? Um dos objetivos principais dessa tecnologia é fazer com que as pessoas fiquem imortais. Ter um corpo cada vez mais jovem e que dure por muito mais tempo. Agora, sobre essa questão de fundos milionários, essas empresas acabam se preocupando com o futuro de seus pacientes. Imagine, depois que elas ressuscitassem, elas vão viver do quê? Sendo que elas teriam uma família, todas as pessoas da família estariam mortas. Por isso, o mais interessante seria que o seguro dessas pessoas cobrissem todas as despesas e no futuro próximo ajudassem elas a sobreviver posteriormente. Assim, o paciente não teria que correr o risco de sair sem dinheiro nenhum e poderia começar uma vida tudo de novo. Agora, outro fator que seria o religioso. Muitas religiões não aceitam esse tipo de pesquisa, principalmente porque mexe diretamente com o fator religioso das pessoas. Pois a partir do momento que você morre, teoricamente você vai para o céu. E se você ressuscitar, você vai sair do céu e vai voltar para o teu corpo?
Isso não existe, né? Bom, a ideia principal é que acordem em um futuro brilhante, saudáveis e na companhia de pessoas que eles conheçam e que posteriormente sejam imortais. Porém, o duro seria você acordar de um sono de vários anos e não lembrar quem você é, muito menos das pessoas que fazem parte da sua vida. Então esse é um assunto bem interessante para ser abordado, porém é muito complexo de se chegar a uma solução sobre isso. Então no futuro não muito distante, eles deveriam estudar diretamente esse tipo de tecnologia para fazer com que as pessoas voltem à vida e descongelem. Então o procedimento para fazer é muito fácil, agora para ressuscitar é o mais difícil, pois as pessoas que ressuscitarem terão danos colaterais terríveis. E muitas pessoas talvez não vivam muito tempo. Então será que vale a pena esse investimento? Bom, até o momento a ciência ainda tem muitas coisas para pesquisar sobre isso. E é um tema totalmente controverso. Pois existem inúmeros temas bem interessantes, porém requerem um estudo muito mais aprofundado e com uma tecnologia muito mais de dados. Seriam elas visionárias ou estariam iludidas com uma falsa sensação de imortalidade? A ciência será mesmo capaz de devolver a vida e vencer a própria morte? Então, aí nos próximos 100 anos, quem sabe não surjam as primeiras pessoas reanimadas pela essa técnica nova de criogenia. Uma grande polêmica que acabou assolando no século XX foi sobre os clones. Então imagine sobre isso também. Seria um tema bem difícil de ser abordado. Bom, gente, mais um vídeo do ano de primeiro vídeo do ano primeiro vídeo de 2017. Espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu.